Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Se coloque em pé em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Vamos falar de um assunto muito importante. Todos os assuntos são importantes, mas nessa noite nós vamos falar de algo muito importante. Lucas capítulo 15. Quem achou, diga amém. Versículo 17. Lucas capítulo 15, versículo de número 17. Todos conhecem a parábola do filho pródigo. A Bíblia diz: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Amém? Podeis se assentar em nome de Jesus. Irmãos, quando a pastora, ela disse que era para mim me preparar para estar trazendo a mensagem nessa noite de domingo, ela mandou a mensagem à noite, eu fui ver a mensagem no dia seguinte. E quando eu vi a mensagem, eu disse assim: Senhor, eu não vou dizer não, tem que pregar a palavra. E eu disse: mas eu vou pregar o quê? E o Espírito Santo de Deus falou claramente comigo: você vai falar sobre mudança. Olha para o seu irmão e diz assim para ele: mudança. Mudança. Como eu já disse, eu sou de uma família grande que veio de um estado bem distante daqui. Eu vim do estado do Rio Grande do Norte e minha família veio para Campinas, São Paulo, para ter uma vida melhor. E quando chegamos aqui em Campinas, eu já disse para vocês, eu torno a repetir, nós viemos para cá e a primeira casa que nós moramos foi de aluguel. E era uma casa pequena, papai e mamãe com 12 filhos, era beliche, era um irmão dormindo por cima do outro. E nós mudamos do estado do Rio Grande do Norte e viemos para o estado de São Paulo. E eu, pequeno, cheguei aqui, eu comecei a notar que aqui, o estado de São Paulo era muito diferente de onde eu morava lá. Um exemplo eu vou trazer aqui para vocês nessa noite, não vão se espantar com isso. A região de onde eu vim era muito quente, é muito quente, não faz frio lá. Então eu não conhecia blusa de frio. E quando nós chegamos aqui foi no mês de junho de 1981, era um mês que estava fazendo muito frio na cidade de Campinas. E eu pequeno ali, eu escutava as minhas irmãs mais velhas com os meus irmãos dizer: mas que mudança, nós estávamos no lugar tão quente e agora nós estamos no lugar tão frio, no lugar tão gelado. E minha tia, que mora em São Paulo, ela veio nos visitar e nos presenteou. E eu lembro até hoje, a primeira blusa de frio que eu ganhei. Eu não vi a hora de vestir aquela blusa, porque eu nunca tinha vestido uma blusa de frio. Então foi uma mudança radical. Eu saí do calor e vim para o frio. E quando eu cheguei aqui, eu vi muitas mudanças aqui no estado de São Paulo. Por exemplo, quando eu comecei a estudar aqui na primeira série, no colégio Milton de Tolosa, que é aqui no Jardim Leonor, bem próximo aqui à igreja, eu me recordo que eu era o aluno mais quieto na sala de aula. Eu não falava. Por que eu não falava? Porque os meninos zombavam de mim, né? Hoje fala-se acerca de bullying, né? Então foi uma mudança também. Eu via que o sotaque aqui era diferente. Lá eu falava porta, né? Aqui eu tive que aprender a falar porta, né? Então se eu falasse porta, eles me chamavam de baiano, eles tiravam sarro de mim. Eles diziam que eu passava fome lá onde eu morava, no estado do Rio Grande do Norte, vim para cá para não morrer de fome. Eles tiravam sarro e eu era o aluno mais quieto na sala de aula. E eu me recordo que nas reuniões de pais que tinha, as professoras perguntavam, né, tanto a professora titular quanto a substituta: por que o João é tão quieto, né? Meu primeiro nome é João. E a minha mãe não sabia o que falar. E às vezes ela falava em casa: por que você não fala com ninguém na escola? Por que você não abre sua boca? E eu falava: mamãe, quando eu falo eles tiram sarro, eles zombam de mim. Então eu tive que mudar o meu vocabulário. Ao invés de eu falar porta, eu aprendi a falar porta, para mim ficar bem com as pessoas. Então mudança
ela existe na nossa vida. E o que nós precisamos fazer nas mudanças é nós nos adaptarmos com as mudanças. Eu li aqui um versículo que fala acerca do filho pródigo. O filho pródigo, ele estava na casa do pai, ele tinha tudo na casa do pai dele, ele tinha as melhores roupas, ele tinha a melhor alimentação, ele tinha ali trabalhadores que o servia seu pai, e ele resolveu fazer uma mudança. O filho pródigo quis mudar-se. O filho pródigo, ele chega diante do seu pai e diz: pai, dai-me a parte da herança que me pertence, porque eu vou para um lugar muito longe. E o pai dele ficou triste, deu a parte da herança e assim ele foi. Irmãos, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, Jesus ele fala acerca de 3 parábolas. Ele fala da primeira parábola, que é da ovelha desgarrada. Depois ele vem com a parábola da dracma perdida. E depois ele fala da parábola do filho pródigo, o filho que se foi. E nessas 3 parábolas do Evangelho de Lucas, capítulo 15, todas elas teve bênção, todas elas tiveram vitória, mesmo havendo mudanças. A ovelha desgarrada, o pastor larga as 99 e recupera a ovelha perdida. A dracma perdida, a mulher pega a sua vassoura, começa a varrer sua casa e encontra a sua moeda de prata, ela recupera. E o filho pródigo, vocês conhecem a história, que através dessa mudança, através dessa atitude que ele teve, ele passou a ter muita necessidade. Eu me recordo de que quando começou essa pandemia, no mês de março, onde houve ali o isolamento, eu me recordo que houve uma mudança, uma mudança muito radical. Quem diria que você, eu, nós, hoje, teríamos que ficar com uma máscara, não é verdade? Vai no mercado, tem que ter uma máscara, se não tiver não entra, vem na igreja, tem que usar máscara, vai trabalhar, tem que pôr máscara. Então foi uma mudança, e nós procuramos a nos adaptar com essa mudança. Tem mudanças, irmãos, que é bom, vem para o bem, mas tem mudanças que é ruim, que a gente não gosta, mas mesmo assim a gente tem que abraçar a mudança e tocar a nossa vida. O que Deus colocou no meu coração para estar trazendo para vocês, é que Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Ele será eternamente. Só que a nossa vida muda muitas coisas. E às vezes nós nos revoltamos com certas mudanças. Nessa semana, por exemplo, eu vi a minha esposa, a Carol, passar mal dentro de casa. Eu cheguei para almoçar e ela nervosa, que ela está trabalhando em casa, no computador, no sistema. E eu disse: o que foi? Ela falou assim: a minha chefe acabou de mandar uma mensagem e disse que vai ter uma mudança no horário, eu já estou passando mal. Eu falei: mas espera, calma, não vamos nos desesperar, De repente vai ser para melhor a mudança. E ela: eu já estou passando mal porque esse é um horário muito bom, eu estou ficando em casa, eu cuido das crianças, tem a ajuda da sua irmã, e se ela mudar no horário vai ser um problema. Eu falei: calma, espera. De repente ela nem mude o horário. E voltei para o trabalho, que eu estou cobrindo férias no aeroporto, uma mudança também, eu trabalho do canil da prefeitura, e pediram para que eu fosse cobrir férias no aeroporto. Já foi uma mudança na minha vida também. E quando eu chego no trabalho, após o almoço, ela manda uma mensagem e disse: olha, eles mudaram o meu horário, agora eu não entro mais às 6 da manhã, eu vou entrar às 7. Eu falei: mas não fez muita diferença, 1 hora só e você já estava passando mal. Ela falou: eu tenho medo deles mudar para mais tarde, e quando acabar esse negócio da pandemia, eu ter que voltar a trabalhar na empresa. Então tem mudanças, irmãos, que vêm para o bem. Esses dias mesmo, com o horário que ela estava antes, que era às 6 da manhã, o relógio despertou e ela não acordou. E eu que acordei ela às 6h28, eu falei: Carol, você não vai trabalhar? Ela deu um pulo da cama, o coração dela foi na boca, porque é um horário muito puxado, e as crianças às vezes não dormem tão cedo, Então foi uma mudança que eu vi que foi para o bem dela. Então, ao invés dela entrar às 6 da manhã, ela está entrando às 7 da manhã. Mas o que nós temos que entender, irmãos, é que nós temos que procurar nos adaptar com mudança. Na pandemia, por exemplo, eu fiquei trabalhando à distância, eu ficava em casa. Aí eu resolvi fazer algumas mudanças na minha casa. Eu disse: Carol, vou pintar a casa. Aí comecei a pintar a casa. Comprei tinta aqui na Prestes Maia e comecei a pintar a casa.
Aí eu acabando de pintar a casa, eu olhava para a cozinha e ficava pensando em mudar a cozinha, né? Tirar a geladeira, pôr num outro canto, tirar o fogão, colocar no outro lugar, a prateleira e mudar algumas coisas. Mas a cozinha era muito pequena, então tinha que ser uma mudança mais delicada e tinha que fazer uma reforma. Tinha que ser uma mudança mais profunda. Então eu disse para a Carol, falei assim, Carol, nós não temos muito dinheiro, mas eu creio que Deus vai nos honrar. Vamos aumentar a cozinha? Ela falou assim, eu não tenho medo. Vamos aumentar? Vamos. Derrubamos a parede, mudamos a pia de lugar, ela ficava de frente para o corredor virou cozinha e colocamos ela na outra parede e a cozinha agora ficou com espaço. A família vai crescendo, né? Antes era só eu e ela, agora veio o Felipe, agora já tem a Lorena. Então, era necessário haver uma mudança, uma reforma. Eu estou falando com vocês nessa noite, por enquanto, acerca de mudanças a nível físico. E você vai entender nessa noite que você às vezes está 5 anos dentro da igreja, você está 10, 15, 20 anos dentro da igreja, e você tem alguns hábitos que não agradam a Deus e precisa de mudança. Precisamos de mudança. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passou e tudo se fez novo. Só que existe crente dentro da igreja que está 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos dentro da igreja e não teve uma mudança a nível espiritual. Tem crente que ainda fuma. Tem crente que ainda fica vendo pornografia na internet. Tem crente que ainda não mudou o seu vocabulário, a sua maneira de falar. Quando ele fica explosivo, nervoso, ele xinga, ele fala palavrão. Então não é ainda uma nova criatura. Nós temos que fazer um autoexame e dizer para nós mesmos aonde eu tenho que mudar. E às vezes passa por campanha e faz 7 quinta-feiras de campanha, faz 1 mês, 2 meses e não tem a mudança. Por quê? Por que não tem a mudança? Porque ele não deixou ainda as coisas velhas. Ainda ele não se tornou uma nova criatura. Então, como ele não se tornou uma nova criatura, ele não está ainda em Cristo, ele acha que está em Cristo. E tem muitos crentes dentro das igrejas que acham que está em Cristo, mas não está em Cristo, está na carne. E os que estão na carne, diz a Bíblia, através de Paulo aos Romanos, que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então nós temos que olhar para nós. O filho pródigo, ele estava na casa do pai. O filho pródigo, ele tinha tudo na casa do pai, mas ele quis mudar. Ele pegou e disse, pai, dá a parte da herança que me pertence, e foi para uma terra muito longe. E a Bíblia diz que lá ele começou a passar por necessidade. Lá ele começou a passar por problemas. Só que o filho pródigo, ele tinha uma qualidade muito boa. E essa qualidade você temos que ter. Qual é essa qualidade? É o primeiro passo que nós temos que tomar. Reconhecer a necessidade de mudança. Reconhecer que nós temos que mudar. Que nós como crente não podemos falar palavrão. Que nós como crente não podemos ficar entrando na internet e ficar vendo pornografia. Nós como crente não podemos ficar cobiçando a mulher do próximo. Nós como crente não podemos falar mal do irmão A, do irmão B. Nós como crente temos que ter novidade de vida. Nós como crente temos que ser nova criatura. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diz para ele, você está entendendo? Primeiro passo, reconhecer a necessidade de mudança. O filho pródigo só teve a vida restaurada quando reconheceu a necessidade de mudança. Ele diz aqui no versículo 17, tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. E no versículo 18, ele toma uma atitude. Ele diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Temos que ter essa necessidade, buscar essa necessidade, reconhecer essa necessidade. Nós temos que olhar para nós e ver onde que eu tenho que mudar. Paulo, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, ele diz, examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmo. É como a Santa Ceia que hoje vai ter aqui na igreja.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para você ver se você é digno ou não de ser participante da ceia. Tem mudança de vida? Está procurando andar na santidade? A carta aos Hebreus, autor desconhecido, capítulo 12, versículo 14, a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Para entrar no céu tem que ser santo. O apóstolo Pedro, na carta dele, diz: sede santos, porque eu sou santo. O Senhor fala na palavra. Então nós temos que ter uma mudança, nós temos que mudar. Nós não podemos mais viver uma hora na presença de Deus, uma hora no Espírito, outra hora na carne. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele dizia o seguinte: Gálatas insensatos, começaste no Espírito e agora vocês estão terminando na carne? O pecado faz separação entre Deus e o homem na terra. É o pecado que nos separa de Deus. Será que verdadeiramente nós mudamos? Será que nós tomamos verdadeiramente uma posição de andar como um homem santo de Deus, uma mulher santa de Deus? Será que dentro de casa, quando nós ficamos nervosos com alguma situação, nós falamos palavrão dentro de casa? Será que no trabalho, quando há uma mudança, você começa a xingar? Você fica bravo? Será que você no evangelho há 5, 10, 15, 20 anos, você já fez um autoexame e começou a procurar reconhecer que haveria mudança na tua vida e onde que você deveria mudar? E nós temos que mudar, irmãos, para melhor. A pandemia, ela veio e trouxe muitas mudanças, e não foi só para o Brasil, foi para o mundo inteiro. A humanidade teve que mudar, a maneira de andar, a maneira de falar, a maneira de se comportar. E o vírus está levando um monte de gente. Mas eu quero dizer para você que tem um vírus que mata, que é pior do que o Covid-19. Esse vírus chama-se pecado. Esse vírus chama-se vícios. Esse vírus leva o crente para o inferno. É pior do que o Covid-19. Porque quem morreu com Covid-19 estava na presença de Deus e Deus permitiu e levou, está na comunhão, está no céu, está andando em ruas de ouro. Morrer, todo mundo vai um dia. Agora morrer sem Cristo, que é difícil. Para onde vai essas pessoas que morrem? A pastora disse lá na hora da oração lá fora: quantas almas já foram ceifadas neste mês de dezembro? Um ônibus cai da ribanceira, morre 40, 30, 40 pessoas. Outro ônibus bate de frente com um caminhão, morre mais 30, morre mais 40. Aí morre um jogador de futebol e só fala na televisão do jogador de futebol. Os 40 pais de família, ninguém fala nada. Para onde foi essas almas? O Pelé está vivo, Maradona morreu. E ele pega e escreve uma homenagem a Maradona, que era visto também como um Deus. Lá no céu nós vamos jogar bola junto. Eu disse para minha mulher: é impossível. Lá no céu não vai ter jogo de futebol não, irmão. Lá no céu é glória a Deus, aleluia, é louvar o Senhor, andar em ruas de ouro, é os portões celestiais se abrindo e todo mundo louvando, exaltando o nome do nosso Deus, dizendo como foi a visão do profeta Isaías, que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É todo mundo adorando a Deus. Não tem esse negócio de futebol no céu. Acha que a vida aqui na terra é uma barata, mata, morre, acabou. Não, vai dar conta com Deus da sua vida. Então nós temos que ter mudança. Há muitas situações em nossas vidas que tentamos fazer remendos, conserto, mas na verdade o que precisa é uma mudança profunda. Uma mudança profunda. Será que verdadeiramente eu tenho agradado a Deus com as minhas atitudes? Será que verdadeiramente eu estou andando no centro da vontade de Deus? Será que eu me converti e não houve mudança na minha vida? Será que eu oro em casa? Se você se converteu e entregou a vida para Jesus, tem que ter mudança, você tem que orar, nem que for 30 minutos na sua casa, 20 minutos, mas tem crente que não ora. Aí você entrega a sua vida para Jesus, é uma nova criatura, as coisas velhas se passou. Você jejua? Ou só come, acorda de manhã, come, café da manhã, não quer saber de jejuar? Houve mudança na sua vida espiritual? Será que houve mudança na sua vida? Será que você fumava lá atrás e não está continuando a fumar ainda? Houve mudança? Inclusive, pastora, eu vou ter essa liberdade de falar uma coisa para a senhora. Já está com 2 semanas que eu sonho que eu estou fumando. Sabe o que é isso?
pecado dentro da igreja. E eu acordo passando mal, disse, meu Deus, que sonho horrível, está repreendido em nome de Jesus. E Deus diz assim, está simbolizando. Pessoas que estão na igreja ainda fumam. Pessoas que estão dentro da igreja ainda vê pornografia. Entra na internet, vai ver mulher pelada. Ou é de Deus ou não é. Ou tem que ter mudança, ou então o que está fazendo? Ou somos de Deus ou somos do diabo, não tem meio termo. Ou fazemos a vontade de Deus, ou fazemos a vontade do diabo. O filho pródigo, ele reconheceu que haveria de ter mudança na vida dele, é o primeiro passo. Está aberto para as mudanças, disposto a lutar pela mudança. Ele estava tão disposto que ele disse, irei para o meu pai. Ele quis uma mudança, ele viu que ele tinha errado, mas ele quis mudança. Ele falou, eu tenho que voltar para a casa do meu pai, aqui eu estou comendo bolotas de porco. E quando ele volta para a casa do pai, as coisas começam a acontecer na vida dele. No versículo 22, a Bíblia diz que quando ele vai ao encontro do pai, o pai diz aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Quando nós estamos na casa do pai, a roupa suja tem que sair. Deus coloca vestes de louvor. Deus coloca vestes novas na nossa vida. Há uma mudança. Aí ele continua, ele diz, vestir-lhe e pondo-lhe um anel no dedo dele. Esse anel quer dizer uma aliança que você está tendo com Deus, uma aliança com o Espírito Santo, uma aliança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma aliança com o próprio Pai, uma aliança com a casa de Deus, uma aliança com a liderança, uma aliança com o Senhor. Então Deus vem, troca nossas roupas, tira a roupa suja, põe roupa limpa e coloca um anel no dedo, uma nova aliança. Aí Deus continua e coloca alpargatas nos pés dele. Então se você ia para o bar, você não anda mais para o bar, você anda para a igreja. É uma mudança. É uma mudança. Se você ia para o prostíbulo, você não anda mais para o prostíbulo, porque você está com sapatos calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Você vai para a igreja. É uma mudança. Quando nós temos uma mudança na nossa vida, nós desejamos estar na casa do Pai. Se tiver culto de segunda, a gente está na segunda. Se tiver na terça, vem na terça. Se tiver na quarta, vem na quarta. Porque quem é de Deus, ele se santifica. Ele busca mais. Aquele que é santo se santifica mais. Então tem que ter mudança na minha vida, tem que ter mudança na nossa vida. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós temos que ser diferente. Olha para o seu irmão que está do seu lado. Diz para ele assim, mudança. Fala para ele assim, é tempo de mudança. Muitos dizem no final do ano, em dezembro, a gente escuta, o ano está acabando, 2021 eu não vou mais fumar, faz um monte de promessa. 2021 eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo. E promete, promete, promete. Aí entra o ano 2021, ele não consegue. Sabe por que ele não consegue? Porque ele quer lutar com a força do braço dele. E nós temos que aprender que temos que viver na dependência de Deus. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus fala assim, sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que ser dependentes de Deus. Por que tem muita gente que está na igreja e continua pecando, 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 pecando? E a pastora suando, fazendo campanha, 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 campanha. E a pessoa não se liberta, por quê? Porque ela está lutando com o braço dela, com as forças dela. Ela não entregou totalmente a vida dela para o Senhor. Porque se ela entregar, ela vai entender que Jesus diz nas Escrituras Sagradas, sem mim nada podeis fazer. Então é com Deus que você tem vitória. Eu me recordo de que quando eu estava sendo tratado por Deus na rua, não tinha ainda o conhecimento da verdade, eu estava no mundo. Eu tomei uma decisão, pastor, eu disse assim, eu não vou mais fumar. Não vou mais usar droga, não vou mais fumar. Aí eu me lembro que aqui do outro lado da pista, aqui, em um desses barracões, tinha uma danceteria chamava Orion. E lá vai eu, tarde da noite, para Orion. Desci aqui a Rua Argentina, morava já aqui na Rua Equador, e estou descendo aqui a Rua Argentina, e eu dizendo comigo mesmo, eu não fumo mais, não vou mais usar droga, eu não quero, eu queria ser liberto. Então eu falava assim, eu vou conseguir. Então o eu dentro de mim era tudo, né? Não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E eu chego na Orion, encontro os amigos do mundo,
E ali na conversa, na rodinha, maconha para lá, maconha para cá, quando eu vi eu já estava fumando. E eu fui para casa chorando, triste, angustiado, aborrecido. Eu falava, meu Deus. E olha, nem na igreja eu estava, eu falava, meu Deus. Eu falei que não ia mais fazer isso. E eu fiz, eu não consigo. Me ajuda. Aí passado uns meses, o Marcelo chega em casa. Ó, você vem na igreja comigo. E ali eu fui entender esse versículo. Sem mim nada podeis fazer. É Deus que liberta. Você faz a sua parte, Deus faz a dele. O filho pródigo fez a parte dele e Deus fez a dele. Traz ele depressa para cá, troca as roupas dele, põe um anel no dedo, coloca a alpargata nos pés dele. Mudança, transformação. Ele deixou a sujeira, as bolotas de porcos. Ele deixou as meretrizes, que ele gastou todo o dinheiro com prostituta. Ele largou tudo, ele falou, não, eu tenho que voltar para a casa do Pai. É tempo de mudança, é tempo de mudança. Nós temos que estar na casa do Pai, irmãos. Deus quer mudar a nossa maneira de viver. Deus quer mudar o nosso vocabulário. Se você diz que é crente, é nova criatura, então você tem que mostrar a diferença. Porque se você está na igreja 5, 10, 15, 20 anos e as suas atitudes são atitudes de uma pessoa do mundo, você precisa de mudança. Você precisa de libertação, você precisa de ajuda. E você tem que se entregar totalmente para o Senhor. Amém, igreja? A mensagem é rápida. Deus colocou essa mensagem para me trazer para vocês. Eu, nos 25 anos que eu estou no Evangelho, Deus foi me moldando aos poucos. Nós sabemos que, às vezes, tem algumas mudanças na nossa vida que é um trabalhar longânimo, porque Deus é longânimo. Eu não estou aqui trazendo uma palavra de autocondenação para você, mas eu vim trazer uma mensagem para você refletir na sua vida. Se verdadeiramente você tem mudado. Sabe, Zaqueu? Quem já ouviu a história de Zaqueu aqui, levanta a mão. Quando Zaqueu teve um encontro com o Senhor, e o Senhor Jesus disse, hoje, Zaqueu, eu vou repousar na tua casa. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, há mudança na casa de Zaqueu. Zaqueu começa a reconhecer que ele precisava de mudança na vida dele. Ele diz assim, olha, Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais para as pessoas que eu tirei dinheiro, que eu roubei. Houve mudança. Quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus entra na nossa casa, tem que ter mudança, tem que ter transformação. Se você falava palavrão, você não fala mais. Se você fumava, você não fuma mais. Se você se prostituía, você não se prostitui mais. Porque a mudança, é tempo de mudança. Se coloque em pé em nome de Jesus. A única coisa que não muda é Deus, irmãos. Deus é sempre igual. Ele nunca vai mudar, ele sempre vai ser Deus, ele sempre vai ser bom, ele sempre vai ser justo, Deus sempre vai ser fiel. E Deus vai estar sempre de braços abertos para nos acolher. Louvado seja Deus. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. É noite de ceia. É noite que você tem que fazer um autoexame. É noite que você tem que olhar e dizer assim, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Feche os teus olhos. Você tem que dizer, Senhor, perdoa as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados. Senhor, perdoa os meus pecados de palavras. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas atitudes. Às vezes o pecado entra pelos olhos. Senhor, perdoa os pecados, Senhor. Meu Deus, às vezes no trânsito, tem crente que perde a comunhão, xinga, fala palavrão, reclama. Meu Deus, a tua palavra diz que quando o povo saiu do Egito, eles saíram do Egito, estavam a caminho de uma terra prometida. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Não houve mudança para com o povo de Israel. Eles saíram a caminho da terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Mas eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Senhor, tira o Egito de dentro de nós. Tira o mundo, tira o pecado, tira a soberba, tira tudo aquilo que não te agrada. Venha nos limpar nesta noite. Nós queremos receber a santidade do Senhor.
E a tua palavra diz que é a verdade, e a verdade nos santifica. É a tua palavra que nos limpa. A tua palavra diz no Evangelho de João: vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Que nesta noite haja limpeza. Que nesta noite, meu Deus querido, o Senhor possa achar graça aos teus olhos e perdoar as nossas falhas. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada. Faz de nós um vaso de honra na tua casa. Venha nos purificar, venha nos encher com a tua presença. Nabrasui de comanai, aramantui de provranubias tergia. Venha nos limpar, venha nos purificar, venha derramar sobre nós a tua graça, o teu óleo. Senhor, nós queremos ter comunhão com o Senhor, nós queremos ter uma aliança com o Senhor, nós queremos ser purificados, nós queremos ser limpos, nós queremos entrar no céu. Em o nome de Jesus Cristo, nos perdoa, nos limpa, abençoa, Senhor, a tua igreja e derrama sobre nós a tua graça, que haja mudança em nossas vidas. Aquele que não ora mais, que possa retornar a uma vida de oração. Aquele que não jejua mais, que possa retornar a uma vida de jejum, de consagração, de separação. Meu Deus querido, em o nome de Jesus Cristo, nos ajuda a ter comunhão com o Senhor. Nos ajuda a andar no centro da tua vontade. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, nos limpa. Nós queremos entrar no céu, Pai. Nós queremos ver a festa, nós queremos glorificar o teu nome, nós queremos andar em ruas de ouro. Senhor da glória, tira toda a sujeira, todo o pecado e venha nos limpar. É que eu te peço nessa noite, em um nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus.